Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui, eu retornando aqui ao nosso podcast. Bem-vindo ao podcast. Obrigado, Alexandre, Debrando, Hendrik. E hoje nós vamos falar de um tema que eu considero muito importante, de extrema importância devido à questão da convivência urbana, né? Da convivência tanto dos servidores à mobilidade urbana, quanto os usuários, né, da mobilidade urbana. E para isso nós trouxemos aqui um estudioso, jornalista, muito interessado nessa área da mobilidade urbana, com conhecimento suficiente para a gente falar dessa questão. E que relação tem a mobilidade urbana com a saúde das pessoas, a saúde da sociedade que participa desse movimento, né? E para isso nós convidamos Hendrik Aquino, é assim mesmo? Aquino. Hendrik Aquino, nosso amigo jornalista que vai nos ajudar nesse debate. Seja bem-vindo, fique à vontade para debater esse assunto conosco. Sei que você é uma pessoa estudiosa desse tema. E nós geralmente gostaríamos de saber como você se envolveu e se interessou por essa questão. Então, o microfone é todo seu aí para você historiar a sua vida no jornalismo, nos estudos relacionados com a questão da mobilidade urbana. E que relação tem com a saúde? Vamos lá. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Parabéns pelo programa. Acompanhei algumas edições aí do programa, fui lá no YouTube. Temos essa vantagem, né? Quem não acompanha ao vivo, que legal, que legal. Dá uma pescada. Tá. Então entre, dê o like. Dê um like, segue, ativa Comente, o sininho, compartilha, se inscreva. Se inscreva Gostei. para fortalecer o canal. Bem Tem lembrado. 1000 inscritos, né? Tem 1000 inscritos? Tem quantos Não, inscritos? tem não. Tem quantos inscritos? Chega a isso não. Inscritos. 200 e poucos inscritos. 200 e Daqui pouco a- ainda? Vamos daqui a- aumentar essas inscrições. Vamos, contamos com Vamos você. aumentar. galera. Vamos. 218, pronto. Vamos aumentar aí, estipular uma meta aí. Até o final desse mês aqui, a gente chegar em 500 inscritos. Obrigado. Chegar Ele aqui, tá- inscritos. Gostei. Gostei. Meio Já- K. Você já chegou dando um taco. Assumo o compromisso de Ajudar. E ajudar na essa divulgação. Muito obrigado. Agradecemos. Pois é. Então, a gente estava falando aí da questão do jornalismo, da comunicação. E veja, isso aqui, né? Esse fórum que a gente está participando tem tudo a ver claro, com comunicação. E nós estamos com uma quantidade cada vez maior de espaços como esses, né? E, de certa forma, a gente deve um pouquinho isso à pandemia até. Democratizou a comunicação, né? Isso. Exatamente. Então, assim, esses mais de 2 anos de pandemia acabou que nos obrigou a encontrar algumas alternativas de trocar experiência, trocar informações. E imagina, a estrutura muito mais barata, muito mais simples, muito mais dinâmica. O pessoal que é dono de emissora de televisão aí convencional tá coçando a cabeça, tá bem preocupado. Quem se antecipou já tá mudando, né? Exatamente. Quem que tá mudando? Quem Se se antecipou, antecipou, né? Quem se antecipou. Migrando para essa nova Já plataforma vem, aí. né? Você vê que todo mundo fala Globo vai acabar, Globo vai acabar. Nada, Globo é tudo, né? Transforma. GTV, GVT, não sei o que. Transforma. Então você vê que ele Sport vai. TV. Com os canais de YouTube que não tem feito por eles, então não vai acabar nada, eles mudam de formato, né? Exato. Mas por aí. agora tem uma concorrência, entre aspas, que tem espaço. Eu nunca participei da Globo, mas eu tô aqui. Tá na Tem Globo. uma concorrência forte. Então, Você então está assim, no Globo. quantos Hendricks estão Sim. participando daqui que não participaram da Globo? Então, é espaço para mais Exato. pessoas Sim, participarem. democratizou. Aproxima mais Sim. as pessoas, essa certeza. troca de E é um experiência. espaço, como você falou, ele fica permanente. Você pode entrar lá no YouTube e assistir. Rever, né? Exatamente. Tem essa E como possibilidade foi de a ver, sua história? rever. Como foi que você Mas, entrou nesse Pois negócio? então, eu sou jornalista,
e já venho aí há uns 20 anos trabalhando na área de comunicação. E não sei, talvez pelo meu perfil, né? Fui de movimento estudantil, de associação de moradores, então eu acabei parando em assessoria parlamentar. Sim. Assessoria de deputado, vereador, e senti uma necessidade de estudar mais aqueles assuntos que eram discutidos ali para melhorar o meu trabalho, né, enquanto Sim. jornalista. Então, acabei fazendo aí uma pós em planejamento urbano e gestão de cidades na Unifax. Uma pós muito bacana. E a conclusão desse curso, o meu projeto de conclusão do curso, eu escolhi fazer um estudo sobre o uso da bicicleta aqui no município de Lauro de Freitas. Então, vim a campo, estudei, me aprofundei, tal. E, assim, até hoje é difícil você encontrar estudos, dados sobre o uso da bicicleta aqui em Lauro de Freitas. Você perguntar uma estimativa, quantos ciclistas, desses ciclistas, né, quantos são do sexo masculino, feminino, a bicicleta é utilizada para quê? Para o lazer, para o trabalho, para o esporte? Sim. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer... Falta pesquisa. A gente precisa conhecer Falta isso. interesse, né? Então, eu fiz esse estudo, recursos próprios. Sim. Lembro que eu fiz como definir alguns lugares, né, que eu vi que tinha um trânsito maior, né, de ciclistas, os horários de pico, manhã, meio-dia, à noite. Coloquei uma câmera, aí o banco do carro, e aí nesses horários coloquei uma câmera dentro do carro para filmar, porque não tinha como se contar na mão. Sim. Então filmei tudo, ia lá 5 horas da manhã até tal hora filmando, né? Depois do horário meio-dia, final do dia, e no vídeo contando. Sim. Contando para que lado vai, tal. E aí depois fui para campo entrevistar. Apliquei um questionário. Ali no restaurante popular tem uma grande concentração de ciclistas. Ciclistas trabalhadores, A né? grande maioria. A grande maioria de ciclistas que utilizam a bicicleta para trabalhar. Como necessidade. Sim. Ou para deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou a bicicleta como ferramenta de trabalho mesmo. Aquele, por exemplo, que coloca uma cestinha e vai vender o lanche na própria bicicleta. Sim. A bicicleta é a lanchonete dele. Coincidentemente ou não, hoje eu li uma pesquisa que o que desbancou o cavalo como meio de transporte não foram os carros, foram a bicicleta. Foram as bicicletas? Foi a bicicleta que desbanca o cavalo como principal veículo. Precisamos incentivar ainda mais isso. Melhor ainda, né? Que a Renca, que está nos ouvindo, a Renca é a rede Sim, de eu sei que é. mobilização pela Sim. causa animal. Que é um trabalho fantástico que eles Pois é. fazem, cara, genial. Eu Chamar sempre a que turma posso, aqui, sempre que Ludmilla, posso eu Evelia, colaboro. Graça, sim. Então, Chamar as prazer. meninas aqui Sim. que tem um trabalho, eles vão completar 9 anos agora em outubro de atuação. Ah, Principalmente depois aqui no município, mas passa também contato fora. pra gente. Passo, Sim, sim. trabalho Quando fantástico. você fala isso aí, só lembro da Renca. Sim, Então, coincidentemente eu vi essa pesquisa hoje, falei assim, é interessante, né? Então a bicicleta ela é muito importante para a humanidade, né? sim. Para o desenvolvimento urbano, deslocamento, tudo isso que o cavalo carregou a humanidade nas costas, né? Depois vai passar para ser a bicicleta, né? Exato. Você passa a usar um equipamento de propulsão humana, em vez de usar o cavalo. E aí propulsão entra animal. Porque a seria a questão propulsão ainda do mais animal, da que ele saúde. chega da- Sim, aí entra mais. Observa que interessante isso. Imagine, hoje quem tem um poder aquisitivo maior, pega o carro e vai pra academia. Que é paradoxal, né? Não é Porque você fica interessante? preso no Ele trânsito pega para o depois carro, pedalar vai parado, pra né? academia, chega na academia, vai usar a bicicleta. Parada. Exato. É isso que eu acho. Ou esteira. Eu acho assim a bicicleta ergométrica, né? Uma coisa louca, assim, porque fala assim, o cara fica horas no trânsito, estressado, e ele vai sentar e pedalar numa bicicleta parada, Exato. trancado numa sala. E Né? aí, olha só, quem não tem um poder aquisitivo para ter um veículo, um carro, pega a bicicleta, vai pro trabalho e já está naquele tempo que exercitando, você perde dentro do carro, que é um tempo praticamente perdido, Sim. né? Ele já está se exercitando. Então, Sim. assim, de casa para o trabalho, é como se já estivesse na academia ali. Qual que foi o objetivo do seu trabalho de pesquisa? Então, a ideia é porque, assim, eu sempre observei essa grande quantidade de ciclistas aqui em Lauro de Freitas. E existe, claro, uma grande quantidade de ciclistas também que utilizam a bicicleta para o esporte e para o lazer. Os movimentos mais organizados. Sim, os clubes do pedal. Não é? A turma escolhe o dia, o horário e o local para pedalar.
Tem gente que pega a bicicleta, põe no carro, vai até o local, pedalou, depois coloca no carro e E volta. volta. Mas assim, me chamava mais atenção o cara que dependia da bicicleta. Sim, Porque aquele sim, você vê, rapaz, ele tá na chuva, Aquele no que sol. faz diferença para a comunidade, porque ele é um carro a menos. Né? Esse que é o Também. perfil do estudo. Não, eu não, assim, eu não foquei. Sim, Eu peguei no geral. sim. Mas o resultado cai nisso aí. Eu fui lá entrevistar, porque assim, quem estava na rua eu entrevistei. Sim, Então, manhã, tarde e noite, você pega mais o trabalhador. sim. Porque na cidade, no geral, isso é claro, todo mundo vê. É difícil você ver em horários, horário de trabalho, ter aquela turma pedalando. Eles estão Sim. trabalhando, Claro. entendeu? Então o pessoal geralmente combina o que? À noite. Você vê muita gente pedalando Sim. por esporte à noite, com Final de a luzinha semana, acesa ali, isso. final de semana. Ou em um local que não é a área urbana, porque sabe que ali tem um grande risco, Sim, entendeu? Então à noite tem menos carros circulando. Você vê muito ciclista e em grupo. sim. Em grupo, que é mais seguro. Mas me chamou a atenção aquele, né, e aquela, porque a quantidade de mulheres pedalando, utilizando a bicicleta para ir para o trabalho, é uma quantidade muito pequena em relação aos homens. Sim. Né? Isso aí meu estudo também Pronto. comprovou Então, isso. uma conclusão do seu estudo foi essa. Tem mais mulheres, Menos mais homens, mulheres, mais homens mais usando a homens. bicicleta para trabalhar do que as mulheres. Exatamente. O que mais você concluiu desse estudo? Menos crianças também, Menos crianças. né, jovens. Então tem uma faixa ali entre o que 25 a Adulto 50 jovem. anos. 50 25 a anos. 50 O anos. adulto jovem. Entendeu? Então, eles falaram, teve algum questionamento sobre como é que eles se sentiam, como é que eles percebiam a saúde deles a partir do momento que eles usavam a bicicleta para trabalhar? Houve algum questionamento nesse sentido? Focando na saúde, não. Mas a gente perguntou quais eram as dificuldades. Sim. Né? Então, a questão da segurança, tanto a segurança, roubo de bicicleta, embora a grande maioria desses ciclistas utilizem as bicicletas chamadas bicicletas de entrada, né? Sim. São as bicicletas mais populares, Mais simples, mais simples, mais baratas, Sim. geralmente aro 26, né? O quadro de aço. Então, assim, ainda assim reclamam, né? Alegam isso do roubo dessas bicicletas e, principalmente, né, a falta de segurança no trânsito. Né? Existe. Competindo com ônibus, com caminhão. Sim. Então, eu faço muito registro, né? Atropelos. Eu faço o seguinte, eu coloco no para-brisa do carro, eu deixo meu celular filmando. Sim. Então pego muitos flagrantes disso. Depois eu vou lá na filmagem, faço o recorte da foto. E aí, ó lá, registro. Ônibus, rentinho, assim, ó. O ciclista entre o meio fio e o ônibus, assim, ó, no estreitinho. Eu já passei muitas vezes por isso, né? Eu pedalei muito tempo como veículo mesmo de transporte, né? Todo mundo conhece muito do pedal também. De estar me deslocando para lá e para cá, assim. Sempre eu vou pro trabalho, assim, eu moro em Vilas, mas trabalhava em Estela e atender em Jaguaribe. Eu tinha uma média de pedalar de 25 a 30 km por dia. Então a gente está vendo aí, a gente conclui, ou você concluiu, que existem dois grandes problemas para você usar a bicicleta. Problemas seríssimos de segurança de roubo, né? Sim. Possibilidade de você ser roubado, sua bicicleta, e a segurança física, de você ser atropelado. Agora, por outro lado, existe um problema mais sério ainda, que é a falta de conhecimento da legislação sobre bicicleta. E nós temos políticas públicas para atender essa questão da bicicleta. Tá? Só que os próprios usuários desconhecem. Mas eu não culpo os usuários pelo desconhecimento da lei, porque nós temos que ter políticas públicas para divulgar, ou então instrumentos para divulgar essa legislação. Eu mesmo ando de bicicleta na mão, no acostamento. Quer dizer, nós temos dois problemas aí. Eu ando no acostamento, onde o acostamento é utilizado para uma emergência de qualquer veículo, estou correndo risco. As pessoas caminham também no acostamento para trabalhar, e as bicicletas são utilizadas
na minha contramão, na contramão dos veículos, porque a legislação prevê que você tem que andar na mão dos No carros, mesmo sentido. na bicicleta. Onde não tem ciclovia, na via urbana, você é para andar na rua. Como se um É a mesma lei veículo do fosse- carro. Isso, exato. Não tem Exatamente. legislação para Não. bicicleta e outra, né? Isso é uma coisa que precisa ficar claro aqui para quem não, Não, saiba, né? tem Não- legislação para bicicleta. Não, tem na alguns ciclovia. artigos que... Tem alguma coisa na ciclovia, mas a partir do momento que o ciclista está na rua, é a mesma lei do carro. Sim, Isso, sim, exato. sim. Né? Quando tá na Sim. ciclovia tem a lei da bicicleta. É. Mas quando tá andando na rua, no trânsito, é a Isso. mesma lei do carro. Ele tem que sinalizar a seta, né? Ele tem que fazer Parar no no semáforo. semáforo, ele tem que sinalizar a conversão, na ele tem faixa que de ir pedestre. na faixa de A bicicleta pedestre. tem que estar equipada com buzina, com farozinho Com lá. isso, Tá, tem exato. tudo previsto, isso na legislação, no Código de Trânsito que tange a questão da bicicleta. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre isso para a gente falar sobre políticas públicas Sim. da utilização da bicicleta. E a gente tem essa dificuldade muito grande. Eu já me bati com uma bicicleta de frente umas 2 ou 3 vezes. Só que eu vou mais lento, né? Esperando, vai para aquele lado. O cara vem e encontra você, para que lado ele vai? Para que lado você vai? E Por incrível que pareça, o ciclista, ele acha que se ele vier na contramão, ele vai ser mais visível pelo carro e o carro vai... Ou o contrário, Ele também é o contrário, ele fica visualiza olhando o e carro. sai em cima do carro. Mas Ele visualiza. Ele visualiza melhor, mas o motorista pior, É porque pior, ninguém espera que venha alguém de frente na contramão. A questão E outra principal aí é, em uma colisão, Pronto. são, né? Isso, perfeito. Era o que eu ia Agrava falar. ainda mais, É, né? sim, São é. 2 veículos De frente. de frente um com o outro. É. Então, numa colisão, mas existe esse argumento, sim, do ciclista. E assim, de certa forma, faz sentido. Porque, observe, eu ando de moto também. Por lei, a bicicleta precisa ter retrovisor. Sim. Mas um retrovisor numa bicicleta é diferente de um retrovisor numa moto, que tem uma Sim. estabilidade melhor. Você olha, você está na moto ali, numa velocidade e tal, o retrovisor não treme tanto. Sim. Isso. Então, na bicicleta, pra você ver o retrovisor aqui, não é tão fácil. Então, assim, o principal argumento, né, de quem insiste em andar na contramão é que você tá vendo, aí pouco importa Tinha o essa motorista. pergunta no questionário seu? Não, a gente não Não detalhou abordou esse tanto, tema. mesmo porque, observe, pra você fazer um questionário de rua, tem que ser algo bem objetivo. De rápido. O cara tá Sim. rápido ali, eu pego o cara na hora do almoço. Então É tem uma que ser bem entrevista, objetivo. né? Você utiliza o questionário como se fosse uma entrevista. É. Né? Exato. Deixa eu Não. complementar esse argumento que o Alberto falou, dizendo o seguinte. Hoje nós temos, você falou que Salvador tem quantos quilômetros de ciclovia? Cerca de 300 quilômetros de sistema cicloviário. Aí o que é que acontece? Todo mundo corre nesse lugar. Corre, caminha, anda de moto. anda nesse lugar. Sim, sim. Aí veja E bem, tem estacionamento É. também, os carros estacionam também. Pois é, sobre é uma esse coisa- lugar. Na hora de peatão, os caras colocaram a mesa de dominó na ciclovia. pois é, então tem uma complexidade É verdade. que a gente conversou aqui em off, assim, ó, a educação, aí o Alberto falou uma coisa, política pública. As políticas públicas no Brasil não funcionam. Porque se funcionasse, todo mundo fosse educado, não estaria acontecendo isso. Como você falou que foi na Europa e a banda toca diferente, as coisas acontecem como você viu lá fora. No lugar onde você vai pedalar, todo mundo corre, já foi citado aqui, o cara anda, caminha, o carro passa no lugar e a moto passa no lugar. Como é que você enxerga, vamos dizer assim, uma mudança, uma transformação, pensando na educação, para que isso possa ser respeitado, já que tem lei, retrovisor, todo mundo tem que andar e parar. Eu fiz uma pergunta aqui antes, o ciclista ele vai para na sinaleira. Sim. É para parar, porque Isso. a lei diz isso. Ninguém para, todo mundo invade O Quer dizer- motociclista tá invadindo. também. Então como é que você vê O isso? carro tá invadindo. Dentro da sua pesquisa, como é que você enxerga e como é que você constrói uma linha educacional para que isso possa ser mudado? Então, a gente tem que ter mais paciência do que já estamos tendo. Porque é uma questão cultural. Se a gente quiser acelerar um pouquinho o passo, nós vamos acabar caindo em outros problemas. Como, por exemplo, ter que impor de uma maneira mais severa. Olha, isso, entendeu? Então, assim, muita gente hoje reclama aí da indústria da multa. Sim. Assim, poxa, Anda se certo você que não é andar na multado, linha, né? você não é multado. É Aí igual- o camarada vai dizer lá, não, mas eles estão multando uma coisa que não é para multar, etc e tal, estão ganhando dinheiro. Então, assim, se por um lado, quando o poder público
é rigoroso, o cara reclama. Quando não é rigoroso, reclama também. Então, assim, é cultural essa questão da educação. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Agora, claro, nós não podemos cometer o equívoco, na minha opinião, de ficar aguardando que alguém faça. Sim. Se a gente se interessa pelo assunto, se a gente está vendo que aquilo é um problema, está identificando, poxa, é um problema. Eu, enquanto cidadão, não posso ficar aguardando que o poder público resolva o problema. O problema é meu também. Eu, enquanto cidadão, pedalando ou não, andando de moto ou não. E aí vem a história, quando eu fui estudar planejamento urbano, o assunto é maravilhoso. Porque planejamento urbano, na cidade, você trata de tudo. Sim. De tudo. Saúde, educação, segurança, tudo. São pecinhas de um grande quebra-cabeça. Então, aí você aprende a questão da metodologia. Você não há como você tratar de tudo ao mesmo tempo. Então, assim, vamos elencar prioridades, né, e ver de que maneira a gente pode resolver isso. E aí, vejam só, nós estamos hoje em Lauro de Freitas na Semana Municipal do Ciclista. Sim. Certo? Foi daí que surgiu o convite para vir aqui. Foi. Eu divulgando a Semana Municipal do Ciclista. Então, a Semana Municipal do Ciclista, esse programa de hoje, tudo isso contribui para que a gente fale a respeito do assunto, desperte o interesse, provoque uma reflexão. Eu quero dizer, pô, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nem Sim. ando de bicicleta, mas, poxa, tem aquele cara que anda de bicicleta e outro falou, qual a dificuldade que o cara tá lá em cima e que eu tô dentro do carro com ar-condicionado que não tô tendo. Então, você provoca reflexões para a pessoa dispor. E assim, a gente vai, pouco a pouco, modificando. Aí entra a questão da legislação também. Nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir com Criando lei, né? criando leis e adequando as leis já existentes. Para a realidade do local, né? Exato. A Semana Municipal do Ciclista, aqui em Lauro de Freitas, é lei. É uma lei municipal. É lei, né? É lei municipal de 2020. E foi uma lei provocada por nós, pela sociedade civil. É a sociedade construindo a lei. Exatamente. Que legal. Essa lei surgiu porque nós temos aí o dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Ciclista, lei federal. É. Sim. Dia Nacional do Ciclista. E aí, muita gente fala, poxa, mas esse negócio de ficar criando data, isso serve para quê? Claro, não vai servir para nada se só ficar no Se papel. ficar, é. A gente tem que se apropriar das conquistas. Serve para ser lembrado que aquilo Mas não existe. é A necessidade discutir a de que respeito. tem que ser. A gente pode discutir todo dia, mas aí cai no que eu falei. Você vai discutir sobre tudo, todo dia? Não. Poxa, não tem como, né? Não. Perfeito, Então, assim, perfeito. tem uma data especial ali, que naquela data a gente tem que carregar a agenda naquele tema. Isso. E aí a gente viu, poxa, um dia é muito pouco para falar de um assunto tão complexo. Sim. Então, nós criamos em Lauro de Freitas a Semana Municipal do Ciclista, reforçando o Dia Nacional, na mesma semana do dia 19. Então, o que é que a gente fez? Nós, sociedade civil, nos organizamos, entramos em contato com a Câmara de Vereadores e aqui, nesse caso aqui, projeto de lei do ex-vereador Antônio Rosalvo, que acolheu nossa solicitação. Claro que ele não é o único responsável, porque ele apresentou, votou, mas os demais votaram também a favor. Sim. Foi aprovado Pela Câmara dos Vereadores. pela Câmara. Projeto aprovado. Aí vai para o Executivo. Isso tudo é interessante que a sociedade saiba, porque é um processo demorado, trabalhoso, para sair uma lei dessa simples. Aqui, a lei tem uma página. Não é nem frente e verso. Simples, tá aqui. Institui Semana Municipal do Ciclista no âmbito municipal de Freitas. É legal. Agora, Hendrick, é o seguinte, a gente tem que ter a lei, mas a gente tem que ter, eu diria que partindo dos poderes públicos, por conta da condição, ou conveniar para que os fatos, nessa semana, aconteçam. A gente tem que ter eventos relacionados com isso. Eu lhe chamei justamente porque você me mandou aquele cartaz, aí eu convidei ele, digo, porra, isso tem a ver, porque a bicicleta tem muito a ver com a saúde da gente no momento que a gente utiliza a bicicleta. Em vez de fazer de carro o que tem que fazer, você faz de bicicleta ou por uma necessidade que você tenha, ou porque você quer fazer seu lazer com a bicicleta também.
Então a bicicleta tem tudo a ver, porque é um equipamento de propulsão humana, né? Você precisa de força, você precisa estar equilibrado, etc. Todos aqueles valores. Então eu pergunto a você, diante dessa lei, quais são os eventos que a prefeitura promove, ou os colégios, ou outras instituições promovem nessa semana? Hoje tem esse aqui, a gente falando de bicicleta, que é importante, mobilidade urbana, mas a gente está focando, a gente está há 20 minutos aqui só falando de bicicleta. Por enquanto, e vamos ampliar, além da bicicleta. Daqui a pouco. Olha, Leonardo, Mas ele tem que falar do certo. seu aluno está dizendo que sentiu sua falta, que bom que você está de volta. Gente Agora, boa. Emerson Xavier está se dirigindo aqui a gente, dizendo que você abraça a causa, ele é fã seu. Olha, que beleza, muito obrigado. E está dizendo que era para eu falar isso para você. Então, eu estou Muito falando. obrigado, Emerson Xavier. Muito obrigado, que bom, fico feliz. Mas fale dos eventos. Agora aí. fale dos eventos. Pois é, não temos eventos. Daqui a pouco faça a pergunta. E já é o de Leonardo. segundo ano, tá? Porque essa lei aqui é de 2020. Então, este ano 2022 já é o segundo ano que temos a Semana Municipal do Ciclista em Lauro de Freitas. Tivemos também em 2021. Mas isso faz parte do processo. Sim. Não vou sem aguardar dúvida. por isso. Sem dúvida. Mesmo porque, observem Sem só, dúvida. poderíamos fazer evento? Poderíamos. Estamos fazendo aqui. Sim. Tá? Mas nós temos outras questões também. Eu disse que a semana é fruto de uma lei municipal. Nós temos uma outra lei também provocada pela sociedade civil aqui no município de Lauro de Freitas. E essa semana serve também para a gente cobrar essa outra lei. E aí cai mais ou menos no que você está falando dos eventos. Nós temos uma outra lei, também de 2020, certo? Que diz o seguinte, ó. Fica destinado percentual de 5% da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito decorrente de infrações cometidas por veículos automotores a serem aplicadas exclusivamente em implantação e sinalização de trânsito voltada aos ciclistas. Lei 1892 de 2020. Aí, para quem acha que uma lei instituindo uma semana é muito pouco, porque tem gente que diz, poxa, e aí, faço o que com isso? Fala a respeito, divulga, por exemplo, esta lei aqui. Sim. A lei federal, o Código de Trânsito, diz que 100% do recurso precisa ser destinado ao trânsito. A multa de trânsito, né? Nada mais justo do que Porque você voltar ao trânsito. voltar para o trânsito. Só que a lei federal não fala de bicicleta. A bicicleta faz parte. Então, em Lauro de Freitas, isso aqui, ó, são poucos os municípios que tem isso. Sim, Entendeu? com certeza. Em Lauro de Freitas, É verdade. nós reforçamos a bicicleta garantindo 5%. Aí, antes que você pergunte, da mesma forma que você perguntou dos eventos, sim, mas e aí, saiu do papel? Ainda não. Mas aí Mas está tem só dizendo 2 que anos. é 5%. 2 anos. É. Aí Mas está falando. esse orçamento não é em cinco- acumulado, né? Não, pai. Bom, tem que Sim, usar, né? ele pra tem que usar. Tem que usar. Nada Mas aí mais está é dizendo que é para acumulado. usar 5%, Não. mas Tem a que questão, usar, senão devolve. pauta aí é para sinalização. É, Agora, aí vai uma provocação que a gente falou um pouquinho antes. E se esse recurso ele fosse utilizado também acoplado às escolas, sim. para que tivesse um período mais longo para pegar as crianças e educar as Educação crianças, do trânsito. a educação do trânsito, É. não somente para Bicicleta. a bicicleta, Sim. mas como o trânsito como um todo, para que a criança que entrasse na pré-escola 4, 5, 6 anos por ali, quando se tornar um adulto, ele já está acostumado e fazer com que as coisas aconteçam. Eu vi uma coisa uma vez no Detran, que eu fiz um curso na renovação da carteira, dizendo assim, ó, todos nós somos pedestres, todos, mas nem todos estamos numa bicicleta, nem todos estão no veículo e assim por diante. Então, é uma coisa educacional também. Como é que você vê isso aí? Podemos fazer. Isso aqui, o que acontece? Eu pensei que você me perguntar a respeito de ciclovia e ciclofaixa. Porque, poxa, você pediu 5% para sinalização, por que não para Por que não pra ciclovia e ciclofaixa? ciclofaixa? Sim. Olha, para conseguir isso aqui é uma luta. Então você tem que ter muito jogo de cintura. Os vereadores que estão nos assistindo, Lauro de Freitas tem 21 vereadores. Então, aí é aquela história da paciência que eu falei, né? Sim. Tem paciência e persistência. Sim. Se a gente, para a ciclovia, a gente sabe que precisaríamos de um estudo
mais aprofundado do que para ciclofaixa. Mesmo assim, você não pode colocar ciclofaixa em qualquer lugar. Então, eu teria que ter um estudo para apresentar um estudo, convencer, da mesma forma que a educação no trânsito. Sim. É uma coisa mais trabalhosa, mais delicada. Eu digo, poxa, eu prefiro garantir 5% para a sinalização e olhe, ainda não saiu do papel. E o recurso está entrando. Porque é uma coisa que precisa entender. Porque a pessoa que está assistindo às vezes não entende desses trâmites, dessa burocracia, né? E tem que aproveitar o máximo possível de tempo também, porque se passar essa semana do ciclismo, é só o ano que vem que vai voltar a discutir esse assunto de novo. Vai botar em pauta. Porque não deveria, mas não deveria, mas é assim, porque é uma questão organizacional também. Isso. Apesar que a política aproveita disso, né? Convenhamos. Mas é organizacional, porque não dá para discutir tudo. Então tem a semana daquele dia, porque essas semanas os vereadores, todo mundo vai sentar e vai olhar, vamos votar para as bicicletas agora. Isso. Essa é a hora, né? Então é para isso que serve. Esses são os eventos que estão acontecendo. Depois que isso se instituir, aí começa a aparecer uns eventos mais sociais, populares, distribuir bicicleta, incentivar a ciclofaixa. Então é um passo de cada vez. Então nesses 2 anos, que primeiro conseguiu a visibilidade da bicicleta e depois conseguiu 5%. Isso. Então agora, o ano que vem tem que juntar dados, fazer pesquisa, correr atrás para chegar lá o ano que vem e falar, esse ano a gente descobriu que para ter bicicleta precisa disso. E aí vai lá de novo. Aí mais um ano de pesquisa, só para todo mundo entender que precisa ser assim, né, velho? Demora demais, mas tem um detalhe curioso no que o Alexandre está falando. É assim, olha, ele está dizendo, eu vou fazer só um contraponto, em relação a você fazer esse movimento agora e esperar o ano que vem. Tem uma coisa na burocracia organizacional que diz assim, Câmara Técnica. A Câmara Técnica é continuada. Então, se criar uma Câmara Técnica para discutir a Câmara Técnica, por exemplo, você vai ser o presidente de uma Câmara Técnica para falar de ciclismo. Você vai falar de ciclismo todos os dias do ano, 365 dias. Aí isso é criado, pode ser criado também com a sociedade civil, acopla-se ao município e você vai trabalhar nesse sentido. Rapaz, a função da Câmara Técnica é não deixar a proposta morrer de jeito nenhum. Sim, é tipo como conselhos. Tipo conselhos. É uma Câmara Técnica. Aí isso tipo secretarias. Agora não é uma secretaria. Sim, mas para ter uma ideia. Ou seja, o que você está dizendo que iria morrer, não morre. Agora, para quem está ouvindo, precisa se organizar e entrar. Perfeito. Não adianta você ficar de fora dizendo assim, só vem o ano que vem, então vamos esperar. Sim. A diferença é essa. Isso que você fala da Câmara Técnica, o que é que acontece? Existe, são os conselhos. Nós temos conselhos dos mais variados temas. Né? Conselho de esporte, conselho de educação, conselho de saúde, conselho de meio ambiente. Então, a depender do assunto, estrategicamente, o que é que a gente faz? Eu conheço vários conselheiros, os conselhos são formados por representantes da sociedade civil e do poder público. Então, assim, eu dialogo com vários conselheiros de vários conselhos e a gente tenta acompanhar encaixando na pauta das reuniões assuntos como a bicicleta, como a poluição sonora, como a causa animal, que a gente falou mais cedo da questão da renca. Então, assim, é muito trabalhoso, a gente dedica muito tempo a isso. Então, imagine, a gente faz isso como cidadão, ninguém é remunerado. Então, assim, as ideias são excelentes, mas na hora da prática, você encontra poucas pessoas que participem disso aí, mas a gente faz isso. Isso é verdade. Então a gente acompanha. Conselho de Meio Ambiente mesmo, a bicicleta está na pauta lá. Poluição está na pauta. Então tem as reuniões, a gente sempre provoca, vou discutir o que nessa reunião? Esse assunto aí dá para encaixar isso. Entendeu? E isso a gente vai, como eu falei, comendo pelas beiradas. Agora, eu queria apresentar uma sugestão, porque termina a gente discutindo muita coisa aqui e termina também a gente não propondo algo. Sim. Então, vocês têm mapeados, lógico, deve ter, alguma secretaria tem isso lá. Quantas lojas de bicicletas nós temos no município de Lauro de Freitas? Desconheço essa informação. Ponto. Segundo, o que é que pode acontecer de incentivo fiscal a essas lojas para que elas, nessa semana do município, reverta uma parte desse imposto, desse incentivo, para que seja feito um evento da prefeitura na cidade, no município de Lauro de Freitas, com faixas, com tudo que for possível
no sentido de mostrar que a bicicleta existe. Tem gente que nem sabe que a bicicleta existe, né? Aquecer a economia. Aquecer a Né? economia, A questão da aquecer o geração de emprego social, e renda. aquecer o social e aquecer o político, Sim. não é? O político no sentido de escolha. Ô, meu pai, eu quero uma bicicleta, porque a bicicleta vai ser melhor para mim, é mais gostoso eu pegar aquela bicicleta, deslocar e tal. Então, eu vejo isso como uma forma, não sei de que forma isso pode ser tratado, Sim. né? Não entendo muito nesse negócio de projetos de lei junto a vereadores, etc., Câmara, etc., mas entendo que isso é feito em alguns... no Estado, você tem um faz-atleta, por Sim. exemplo, tá certo? Então, eu não vejo, se você conseguir tirar eu vou chutar aqui um valor 1.000, 2.000, 3.000 de cada loja dessa, isso significa pouco em termos de retorno. A depender do padrão da loja. Existem aquelas lojas... Mas você pode faixar, você pode determinar as faixas, exato. os níveis. Isso. E você ter um recurso disponível para poder você fazer um evento. É uma com a proposta população. que pode ser trabalhada. Assim, existem diversas ideias. Veja, ainda na questão da lei, eu tenho algo sobre isso para falar aqui, sobre o IPTU verde, certo? Eu vejo, né? Que trata desse assunto. Nós temos aqui uma lei de maio desse ano, de 2022, e aí veja, eu falei aqui dos 5%, Uhum. né? Essa lei aqui, 1994, de maio de 2022, desse ano, trata do seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, a CETOP, e da Secretaria da Fazenda, a Cefaz, ou Controladoria, divulgar o relatório de arrecadação e destinação de receita oriunda de multas de trânsito na forma que indica tal. Veja que não cita a bicicleta, Sim. mas tem relação direta. Sim. Então, aqui, mais uma lei municipal que está no pacote. Voltado Veja para que- transparência aí. não é? Então, assim, as coisas vão Aos se poucos, né? agregando, né? A questão agora é você fiscalizar isso. Se está ali dizendo que é para transparecer, acontecer. aí todo mundo tem que saber onde é Mas que está, então, como é que está. Aí todo mundo aí tem vem que as redes começar. sociais, Exatamente, os programas. tem que começar. Olha, gente, existe a lei, inclusive o seguinte: quem quiser, entre em contato ou com o programa ou comigo, que eu passo o PDF pelo WhatsApp. Você e-mail, está enfim. sabendo de alguma coisa? A MS Xavier está dizendo que domingo passado houve um evento de ciclismo aqui em Lago Douro. Sim, teve. Dia 14, Dia dos Pais. Passou pra mim. Teve. Foi? O grupo Carcará. Não Júnior. foi a prefeitura. Não Não. foi. Foi iniciativa da sociedade civil. Já é o Certo. segundo. Em parceria com a prefeitura, mas iniciativa de alguns grupos. E o grupo Carcará foi quem coordenou isso aí. Júnior, Davi, Saboia, um abraço para a turma. Antes teve um outro também. Vou lembrar até o final do programa aqui, pegar o nome para citar, que eu acho que é importante. Teve um outro grupo também que fez. Repercutiu bem, foi um evento bom. Repercutiu bem. O Carcará, inclusive, no ano de 2021, ano passado, se eu não me engano, sem esperar, reuniu cerca de 900 ciclistas aqui em Lauro de Freitas. Assim, vamos dar uma pedalada? No ano passado. 900 ciclistas. É muito Por isso que eles disseram, poxa, vamos fazer esse ano de novo. Agora, é interessante essa questão. Eu quero só chamar a atenção de quem está nos assistindo, porque a gente está falando só de bicicleta. E a gente- E pode ser que a gente tenha fugido da questão da saúde, mas não estamos. Não. Porque no momento que a gente trata desses assuntos, dando a condição de você utilizar a bicicleta, de você saber as leis que existem, as condições que existem, nós estamos diretamente falando que você utilizando a bicicleta, você está também cuidando de um item lá da sua saúde, seu estilo de vida, tá certo? É para não ficar parecendo que a gente está falando de legislação de bicicleta e esquecendo lá da saúde. Todo mundo sabe os benefícios que causa, né? Cardiovascular, muscular. E a bicicleta é um veículo não poluente. Nós comentamos Não também. poluente, não tá polui. falando de mobilidade urbana e É. saúde, poxa, a bicicleta
é um veículo não poluente, Não usa além do combustível exercício, fóssil. não é? Não Então, poluente, sonoro, Mas- nem... Perfeito, Mas nós estávamos... barulho, né? Não e faz. nem silencioso. poluição E do nós, ar. nós estávamos falando aqui de mobilidade urbana e falando de temas que também são pertinentes em relação à saúde. Por exemplo, o motorista de ônibus, ele isso é tem que bom. fazer X viagens. Quando ele não consegue fazer e tem uma cobrança estressante, ele se estressa no trânsito e chega ao ponto de uma citação que nós vimos na televisão, o motorista não parou no ponto, aí foi para o ponto adiante, o rapaz estava lá, foi tirar foto, saltou o motorista e o cobrador para espancar a pessoa. Então isso é uma questão de saúde. Sim. Como é que você fica estressado de um jeito e mentalmente você sai por aí batendo, brigando, até nessa condição o motorista atropela o ciclista, atropela o motociclista, e isso gera uma questão que não é bom para a saúde. Como é que funciona isso dentro na mobilização urbana, assim, ó, engarrafamento demais, Perfeito. como é que vai estressado você ali dentro, independente de ser da bicicleta, porque a bicicleta e a moto parece que costura melhor nisso aí, mas como é que você vê a questão da saúde com essa E eu mobilidade vou humana? complementar a sua pergunta para a Reno. No momento que a gente está pensando na questão do motorista e do cobrador, a gente tem que ver também na população que está dentro do ônibus, Sim. que sofre uma pressão muito grande lá dentro, quem está utilizando o ônibus. Tem mulher que senta no banco e fica se saindo porque o cidadão está encostando nela. Os assaltos dentro Então, do banco. os assaltos, tudo isso tem uma relação muito forte com a saúde e com a superlotação dos ônibus que acontece. Como é que que entra a Você- bicicleta de novo, né? nessa Quanto mais área. bicicleta no trânsito, menos Menos desses isso. problemas que a gente enfrenta. Mas aí o que é que acontece? Eu penso que a gente precisa ter opções para que a gente não Mais opções. sobrecarregue apenas uma delas. Um sistema. Então hoje a grande sobrecarga recai sobre os veículos, né? Os veículos que chamado de veículo de passeio, né? Você pega um engarrafamento, a grande maioria daqueles veículos está geralmente é apenas o motorista e no máximo uma outra pessoa. Todo mundo consegue comprar um carro hoje, é muito fácil. Não é? Parcela não sei quantas vezes. Então, tem essa questão da saúde, do estresse que você fica ali preso no engarrafamento. Então, as políticas públicas, e aí a gente não pode deixar de considerar a opinião da população. A gente, assim, Concordo. os políticos não podem ter medo da população, a população É. não pode ter medo do político. É como se fosse um adversário do outro. A gente faz parte. Como é que ele de vai um ter mesmo- medo? Quem escolhe É a isso, mas população. um fica evitando o outro. Mas fica. Sim, Aqui- Um evita o aqui outro. A gente evita O demais. cidadão não quer tratar com o político. Ah, não, quero conta não. E O ele político escolhe o dizia, rapaz, político. ele o escolhe político político não e faz. não presta. Cadê as audiências públicas? É isso aí, Né? Então ele não vai lá porque diz, ih, rapaz, eu vou lá, vou ouvir um monte de reclamação e então não vou lá não. Vem nesse ano de voto, né? Mas no dia a dia, observe que essas reuniões estão diminuindo porque diz, rapaz, é só cobrança. Então a gente precisa, cada um de nós, fazer uma Enfrentar, reflexão, dizer, peraí, eu não posso cobrar tanto, mas e também não posso deixar de De participar. exigir minha parte. né? Entendeu? Não é só direito, porque Sim. já há um bom tempo a gente se acostumou a só cobrar direitos. A gente tem deveres também. Sim, Sim, é lá e Entende? cá. A gente tem deveres. E aí observe que interessante. Para o poder público, cobrar o dever do cidadão é um negócio meio delicado. Porque se aplicar a multa, diz que a indústria dá multa. Se o político fala, não, opa, Não voto em você não vou depois, né? votar em você não, meu amigo. Que nada. E o voto é Entendeu? Você tá complicado. querendo tirar meu dinheiro, tá querendo me cobrar imposto. Que é uma coisa cultural mesmo, assim, porque assim, a gente vê isso pela própria vizinhança, assim, né? Você não pode chamar a atenção do seu vizinho, né? Não é igual nos Estados Unidos, que é normal o cara chegar e cobrar a sua ideia, o cara Sim. vai falar assim, não, velho, desculpa, eu sei que Isso mesmo. né? Aqui se você cobrar a ideia, o cara vai virar pra você, por quê? Você é polícia? Pois é, isso Né? mesmo. Você é polícia, Rapaz, velho? você sabe que... Mas Então, a legislação diz que você tem direito à polícia. Claro você que lá, tem. Tá lá, e o Isso cara a não gente disso. sabe que tem, mas ninguém isso todo mundo não, sabe é- que é isso tem, mas ninguém um faz, né? Não é? Ninguém faz. um Ninguém faz. sentimento de pertencimento. Nós não temos esse sentimento. Não. O que é público é de todo mundo. E aí não é de ninguém. Não é de Então ninguém. você vê o cara sujando a rua e diz, "Ih, É. mas a rua é nossa. É. Ele tá sujando a nossa rua. Ele tá quebrando, Não, meu ele tá amigo, não faço quebrando não. equipamento público, E aí ele tá você- quebrando. Se uma pessoa faz,
Diz assim, poxa, tu corre o risco de ser agredido, É. ofendido. Esse dia eu fui cobrar o cara que tava jogando lixo no terreno Não. baldio na frente da minha casa. Ele É, encostou com o lascado. carro e foi descarregar um resto de construção. Eu falei assim, pô, velho, na porta da minha casa. Né? Não é só pela porta da minha casa Sim. também, mas lógico que eu fui cobrar por isso, porque se fosse a casa do vizinho eu não ia, não posso dizer que né, não posso ficar com hipocrisia, né? Mas é que é uma coisa natural de todo mundo, né? É a indignação seletiva, né? Então eu só me indigno com aquilo que me atinge, né? O que atinge você, pra que eu vou me indignar, né? Então né? Mas eu fui. Pô, o cara falou assim: você é polícia? Eu falei, não, velho, tá na porta da minha casa, vai ficar trazendo mosquito esse negócio. Não, velho, pode botar no seu carro aí de novo e levar embora. Ele Né? Correr um grande risco. Ele levou... Mas a gente, ó, se a gente tivesse mais essas atitudes, elas sendo vistas como algo normal, Sim, olha, pô, eu você tá não cuidando vou, da sua casa, do seu. por mais egoísta que o cara seja, o cara pode pensar assim, pô, eu não vou sujar a rua porque o vizinho pode reclamar. Não é dizer que a Câmara da Prefeitura vai filmar e vai multar, não. É o vizinho. Então, por mais egoísta que ele seja, diz, poxa, o fiscal não está só no poder público. Nós precisamos fiscalizar o que é nosso. Como é que a gente quer que a cidade funcione bem se a gente delega para terceiros cuidar da nossa cidade? E Então, não, mas não é- cobra A nada. cidade é nossa, Não, mas é que pois tem é. umas coisas assim que parecem meio irracionais, né? Porque não precisava ter um fiscal, você tem que saber que é errado jogar lixo ali. Sim, e não- tem que ver. Entendeu? Mas é como eu falei, É. por mais egoísta que o cara seja. Sim, Quer porque dizer, ó, alguém vai falar, mas não precisava nem alguém falar. Não, pelo amor pô, de precisa Deus. alguém Ele tá falar. sujando na rua dele. eu tava É a andando, rua que ele anda. eu tava andando com meu filho na rua, meu É. filho tem 11 anos. Tinha uma placa assim, proibido de jogar lixo no terreno. Aí ele falou assim, pra que tem uma placa aqui, meu pai? É. Eu falei, para as pessoas não jogar lixo? Ele falou assim, mas as pessoas vêm jogar lixo aqui não é lixo, né? Não é um Olha, lixão. Tem uma, Então, tem uma provocação aqui de Léo, seu Léo lá. Ele diz o seguinte, olha, a administração pública, ela insiste em ver a bicicleta como lazer e não como transporte. Como é que funciona isso na cabeça de quem está sentado no governo? Olha, eu não posso responder por quem está sentado no governo, mas a minha opinião é que é como se sequer visse. Não é nem como ver, lazer, não é... Não é visto. O governo vê como isso ou como aquilo, acho que o governo nem vê. Tá pior Nem do que você vê. está perguntando. Entendeu? É Nem como vê. se Eu não também- existisse. eu também Sim, concordo. são invisíveis, porque não causa, né? Embora, e aí vem aqui essa revista aqui, a Villar Magazine, desse ano, fevereiro de 2022. E aí tem que falando aqui, eu até destaquei, olha só. Prefeitura anuncia ações em mobilidade urbana e saúde. Parece que foi combinado, né? Parece. Tá aqui. De quando é essa vila? Fevereiro desse ano. Esse E aí ano. trata, por exemplo, do IPTU verde. Um dos itens do IPTU verde tá aqui, ó. Incentivo concede descontos de 2,5% a 5% para edificações que adotarem de 2 a 4 práticas sustentáveis estabelecidas pelo decreto, entre elas o aproveitamento de água da chuva, coleta seletiva e implantação de bicicletário. E aí tem outros itens aqui do IPTU verde. Então, observe, existem algumas iniciativas já tomadas, entendeu? Quem fizer tal coisa tem um desconto, aquilo que você falou. Então, necessariamente, talvez não exatamente como você apresentou, mas pode virar uma proposta. Pode. Mas existem outras Mas como iniciativas. é que você vai fazer isso, já que nós estamos discutindo que a sociedade está se afastando? Como conscientizar a sociedade para que ela se aproxime e discuta realmente isso? Estamos fazendo isso nesse exato momento. É. Precisamos fazer mais. Mas é verdade. Estamos fazendo isso. Então, estamos aproveitando a Semana Municipal, que já é uma conquista, Sim. né? Lei municipal, né? Discutindo o assunto, provocando. Já estamos tendo aí, ó, pessoas entrando em contato. Está aqui, a Avenida Santos Dumont é aqui. Essa do corpo. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Do aeroporto. Já Gabriel existe, 099. já existe algum projeto de uma ciclovia? Não existe. Não existe. O que existiu foi o Foi projeto Emerson. Cidade Bicicleta. Só para dizer, foi Emerson Xavier que perguntou isso aqui. Tá jogando duro, muito Tá, bem. tá Participação boa. É. Aproveita aí, ó, Emerson, e já compartilha aí, convida a turma para se inscrever no canal. Enquanto a gente tá aqui ao vivo ainda, né? Espera Chama acabar a o turma, programa. ó, tá ao vivo ainda, bora lá. Pois é. Isso é bacana. Aí a pergunta vai aqui, ó. Já que não tem aí eu vou perguntar, uma mobilização da sociedade não pode levar a Câmara a pensar nisso? Sim, claro que sim. É por aí. Claro, Caminho é por aí esse. mesmo. O que é que existiu? Um projeto chamado Projeto Cidade Bicicleta.
Essa história é bem interessante e quem é do governo, principalmente do governo do estado, dizer, meu Deus do céu, a gente vai falar disso, porque durante muito tempo eu mandei muita coisa para revista e jornal falando, cadê o Cidade de Bicicleta? Lembra da movimentação de 2013? O Cidade de Bicicleta é um projeto criado pelo governo do estado, pelos técnicos da Conder, certo? E que previa o seguinte, o projeto foi criado pensando na Copa de 2014. Previa 217 quilômetros de sistema cicloviário para Salvador e Lauro de Freitas. Pensando na Copa de 2014. Foi os mesmos projetos que prometeu metrô para todo mundo, para o Brasil inteiro. Foi o mesmo projeto que prometeu VLT para o Brasil inteiro. Lá em Cuiabá mesmo eles construíram metade, tiraram ali no terminal, tiraram o trilho e venderam para o Chile. O que não construiu. Então tudo faz parte desse mesmo... Quando eu soube desse projeto, Sim, na época ainda, isso foi 2012, 2013, poxa, que maravilha, 217 quilômetros para Salvador e Lauro. Para Lauro estava previsto em torno de 20. É porque Salvador era a cidade sede da Copa. Sim. Então aí acabou incluindo Lauro. O que aconteceu? Passou a Copa, o projeto não saiu do papel. Salvador e a prefeitura... antes de 2012. Mas foi aprovado o projeto? O projeto existia, é um projeto do governo do estado. Não tinha verba. Estava correndo atrás de recursos. Rapaz, a verba. Você sabe quanto custava o projeto para executar esse projeto? O governo só foi o Alzheimer. Não, você sabe quanto custou esse projeto, né? 40 milhões de reais. 40 milhões. Aí você assim, poxa, é pouco ou é muito? Não, vamos lá fazer uma comparação. A via metropolitana aqui, que corta Lauro de Freitas, ligando Salvador a Camaçari, que tem apenas 11 quilômetros e não tem nem ciclovia nem ciclofaixa, custou cerca de 260 milhões. É mesmo, essa metropolitana aí. E o outro é 40 milhões. 40 milhões. Para 217 quilômetros de sistema cicloviário. Veja só, o sistema cicloviário não é só ciclofaixa, ciclovia, faça uma explanação em relação, você está falando, ciclofaixa e ciclovia. Para quem está ouvindo, qual é a diferença? O que é cada coisa dessa? A ciclovia, ela é delimitada, é exclusiva para a bicicleta. Ela geralmente tem um batentezinho, um delimitador físico. A ciclofaixa é uma via, de certa forma, compartilhada com o carro. Ela tem ali uma sinalização, né? Não é exclusiva para a bicicleta. Em certos momentos ela pode ser utilizada, depender da situação do local. Sim, na linguagem popular, a ciclofaixa é aquela risca branca de tinta que pinta no chão. E a ciclovia é uma estrada construída para bicicleta. Vamos falar na linguagem popular, todo mundo entende. Isso aí. Então, riscou o chão que já existia, é faixa, ciclofaixa. Fez uma faixa. Exato. Construiu um caminho próprio para a bicicleta, pavimentado ou não, é uma ciclovia. Exatamente. A ciclovia, ela exige um estudo mais aprofundado. Porque tem que mudar a arquitetura, a ciclofaixa você risca, empurra os carros para o lado. Permite, Então a ciclofaixa você reorganiza ali a via, as faixas de veículo, redimensiona. Tenta conciliar. E dá para fazer ali, entendeu? Em casos que não é possível implementar a ciclovia... A ciclofaixa salva. A gente fala de mobilidade urbana, aí entra também as motos, né? As motos eu considero um grande problema no país. Eu hoje por acaso, eu presenciei um acidente. E uma coisa, a gente está falando de educação, então esse é um ponto extremamente importante. Naquela posição de tem um mercado ali, buraquinho e portão, aquilo ali é uma passagem de tanta gente que você não pode imaginar o número de pessoas. Tá certo? Só que existe uma passarela no mercado para as pessoas passarem pela passarela. Junto com as motos, porque já vi um bocado de moto passando. Até moto. Bicicleta é para passar andando. Não, você pode passar pedalando, eu já vi um pedalando. Empurrando é pedestre. Empurrando é pedestre. Mas eu já vi moto e bicicleta, o cara pedalando e passando em um bocado de passarela. Mas isso é tudo... tudo anda na contramão, né? Porque a população queima pneu na via para construir a passarela, mas depois ela passa correndo embaixo e é atropelada, né? Então, voltando aqui. Aí, então, eu presenciei um acidente onde alguns carros resolveram parar num local inapropriado para parar o carro,
para a passagem dos pedestres. Sim. E aí vinha uma moto, inadvertidamente, naturalmente, bateu no fundo do carro. E o caba ficou preso lá nas ferragens da moto do carro, foi uma agonia, e foi muita gente para... Eu não significava nada para a quantidade de pessoas que foi lá para ajudar o cara. Então, observe, você tem uma passarela. Eu estou falando de educação, de mobilidade urbana a pé agora. Né? Não estou falando de mobilidade urbana usando um veículo qualquer, estou falando a pé. Você tem o próprio pedestre utilizando as vias que ele deve usar, obrigatoriamente usar, usando vias inapropriadas. E com isso, os veículos, os motoristas de veículos, contribuindo, porque esse acidente foi causado pelos carros que pararam para que o pessoal passasse. Tá certo? Então, observe que confusão a gente tem na transformação, né? Nas mudanças da mobilidade urbana, sem ter um comando, sem ter uma forma, um programa para mostrar às pessoas que têm que andar em cima do passeio, que não tem que correr, tem que correr no local apropriado, tem que andar em cima do passeio, tem que pedalar na estrada quando não tem a ciclofaixa ou a ciclovia, né? E o veículo, o motorista de veículo tem que respeitar. Então a gente não tem nada disso, entendeu, Henrique? Isso é que eu vejo. Agora, como você diz, é um processo, né? Você tem que caminhar e talvez lá na frente a gente consiga. No início aqui eu falei que eu estive na Europa, na Áustria, esperando um trem que passou 5 minutos depois e a gente ali de bicicleta esperando com a barreira, com a oportunidade de você passar pela barreira, se você Aqui quisesse. todo mundo passava. E esperando. Quer dizer, é uma situação... A gente fica fazendo algumas comparações... Geralmente com o exterior, né? Com o exterior, né? Mas no Com Brasil alguns nós países. temos bons exemplos. Temos. Brasília é um deles. É Brasília. Você pisou na faixa, o carro passa. A cidade do Mato Grosso são assim. Eu Eu tive morei em muito Brasília. tempo no Centro-Oeste. Não, se Lá você- tudo tem educação de trânsito nas pré-escolas. Se Né? você for para Gramado, barreiras aqui. Gramado. você é perfeito. Gramado, muitos lugares que eu passei, eu fui pra Curitiba Gramado. também é um exemplo, né? Pois então, tá vendo? Então, assim, a gente tem também É esse pontual, hábito, né? comparar com o exterior. Isso. Olha, o Brasil não é só Não, coisa ruim, não. Não. Gramado, eu fui de carro, e aí, poxa, muitos lugares não tinha nem sinaleira, nem guarda de trânsito, cara. Verdade. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e Cadê? dava tudo certo. Gramado é fantástico. Dava tudo certo. Eu acho que Também só tem eu digo, né? buzinei, É. porque a gente tem esse hábito aqui. Tem. Buzinar. Eu pego a buzina e uso, e aí, Sim. pem. Tá batendo. Tá- Aí, Ixi, Maria, bate na mesa. Aí o que acontece? Eu observei lá, não usa buzina Não. pra qualquer coisa, né? E não tinha sinaleira, eu digo, poxa, e funciona. É. Ô, gente, faça uma explanação para uma coisa que nós discutimos aqui que eu achei interessante. Você tem uma faixa de pedestre e quando você bota o pé na faixa, a maioria aqui joga o carro em cima. Você sinaliza que você vai mudar, o cara que está atrás, ele joga o carro em cima. Quer dizer, nós temos uma situação contrária, porque quando a gente dá exemplo do Brasil, a gente sabe quais são as cidades. Nós temos 5.570 municípios. Aí você dá o exemplo de 5. E os outros 5.000 e não sei quanto? Não fazem nada disso. É assim, como é que funciona? Você enxerga a educação, mesmo a educação que fosse dada na escola, voltada para uma educação no trânsito, melhorando essa situação. A gente fala do Japão. O Japão veio para cá na Copa, todo mundo catou o lixo que estava no lugar. Aquilo ali é uma cultura milenária. Mas se a gente começar uma cultura, a nossa vai ser milenar também. Porque se você mudar de geração para geração, 100 anos depois, aquilo que era passou e a educação reformou. O problema aqui é que não começa e não tem continuidade. Como é que você enxerga isso? Nós já começamos. É porque talvez, assim, é um processo lento. É milenar. Então, tem que esperar 1000 anos. É por aí. Não vamos ser Mas tão veja- pessimistas. Mas o que acontece? Não, eu sou otimista, né? Mas o que acontece? Não é Talvez fácil, não, nesses lugares eles não Isso que tinham ele quer dizer. modelos, Sim. né? Nós hoje temos.
Então, quem sabe a gente leve menos tempo para chegar onde eles Correto. chegaram. Sim. Tá? Porque a gente tem o que observar, a gente tem referências. Né? Então, a gente pode observar e dizer, poxa... Eu acho que um erro nosso que a gente tem nessa questão é a gente não tende muito a pegar no ninho. É a criança que precisa ser educada. O burro velho não aprende mais. Então, é a criança, é a pré-escola, é eles que tem que... Você não vai querer ensinar o cara velho já chato a dar seta. Sim. Agora o filho dele, né? Você vai. Mas é bom ensinar também. Entendeu? Multa ele. Mas não, ele Olha, tem uma questão não aqui aprende. interessante. Quem que olha. aprende com multa? Senão a indústria da multa não estava aí, né? O Ninguém Alexandre, aprende olha com só, multa. nós temos aqui uma coisa em relação à passarela. André está dizendo aqui, ó, a população não gosta. Estou falando de uma pessoa que eu acho que usa e está fazendo lá, das passarelas, porque tem umas que são muito sobe e desce, aquela que vai. Aqui na paralela tem uma que parece Uma teia de Labirinto. um labirinto. Aí a pessoa não sobe ali, elas são horríveis, tá aqui, são horríveis. Aí a pessoa passa na pista e é atropelado. Essa questão da passarela horrível, ela influencia? Como é que você vê isso aí? Influencia. E tem a questão dos assaltos também, né? O pedestre fica Segurança, preso lá. Pois é. Fica preso, você não tem ponto. Não Você tem tá força, vendo que o cara vai ser assaltado, A mas segurança eu... física. Sim. Né? O que é que acontece? Essa mudança é lenta, tá? Mas nós estamos evoluindo, nós estamos mudando. Tá vendo? Comentávamos antes de iniciar o programa, por exemplo, voltando rapidamente para a questão da bicicleta, Salvador nós temos algumas estações de bicicleta compartilhada. Parceria da prefeitura com o banco, né? Sim. O Banco Itaú, Uhum. que dá manutenção nessas bicicletas. Bicicleta compartilhada. Você nem Essa- tem a bicicleta, você vai lá, paga uma taxa mensal, tal, parece que é 10 reais. excelente esse programa. 10 reais, É. tem no Rio, É, São Paulo, tem. outras cidades. Você pega a bicicleta, vai até a próxima estação, pronto. Isso já está acontecendo com os veículos também, os chamados, né, veículo de passeio. Mas nós temos que mudar um pouquinho, a gente tem que sair da zona de conforto. Né? Então, nós já temos o metrô em Salvador, então muita gente tinha uma resistência de usar o metrô. Eu lembro quando chegou a bicicleta lá, a bicicleta compartilhada em Salvador, disseram, isso não vai funcionar. E porque pode isso é pegar metrô de primeiro mundo." bicicleta, né? Isso Exato. Pode embarcar lá, tem um Exato. vagão, no último vagão lá tem um local É. próprio para bicicleta, só não pode no horário de pico. Isso, por enquanto, né? Porque a gente vai evoluindo isso aí, Sim. vai melhorando esse negócio, tem um horário. Né? Porque imagina, é o horário de pico que o cara Sim. quer andar de bicicleta para o trabalho, né? Então, aos pouquinhos a gente vai Sim. ajustando isso aí. É ajuste. O processo. A gente E outra, precisa... tem que usar para entender, Exato, né? Tem que exato. colocar o metrô lá e começa a usar. Aí viu o ciclista também quer usar, Isso. o cadeirante também quer usar, não sei quem quer usar. Então aí vai adaptando, né? Ô, Alexandre, olha, tem uma coisa curiosa. A gente tá Eu já falando, sei o que a vai gente falar. tá falando aqui de cultura milenar, mas a cultura milenar já passou pra gente. Para quem está usando 50, 60 anos, mudou um país todo em 60 anos. Tem exemplos aí, como Coreia do Sul, com tem exemplos como certeza. Finlândia. Ou seja, a cultura milenar, que a gente já tem informação de um monte de coisa, só precisa... A gente já aprendeu com quem demorou 1000 anos, né? Não é? Tem que aproveitar e cortar o caminho. Já, tem que ser inteligente. É por aí, Claro. tem que ser inteligente. E o que acontece? Uma coisa que eu penso que a gente precisa mudar, primeiro, é parar de ficar esperando o poder público. Concordo. Vamos acabar com essa dependência do Estado. Concordo. Tá? A meia O culpa, Estado a meia não culpa. é mãe, o Não. Estado não é babá. Uhum. Então, existe uma grande quantidade de pessoas que quer que o Estado faça tudo, quer que o Estado dê tudo, só quer direito. Sim. Entendeu? E não vai funcionar assim, não tem funcionado assim. Não. Então, às vezes quando eu falo, a pessoa está defendendo o político. Não é. Não. Se coloca no lugar do gestor, no lugar do legislador. Tá? Vão lá quando tiver oportunidade, assistir Participar de plenária. Exato. Participar dos conselhos, da associação de moradores. As pessoas não estão querendo descer para reunião de condomínio. Uhum. Eu ia fazer esse Não é? comentário também. É a reunião A de pessoa não condomínio. quer ser síndico. Eu passei pela experiência. Eu fui presidente de diretório acadêmico, fui síndico, entendeu? Então, Eu fui assim, síndico eu 2 senti anos na e meio, pele, também eu fui. digo, isso é importante, É para o importante. aprendizado da gente, Sim. entende? Você sentir um pouquinho o outro lado, porque cobrar é muito fácil, ser pedra é uma maravilha, vai ser vidraça. É. Então, assim, a vida do político é fácil. Rapaz, eu não sei se é fácil, não. Ganha muito bem. Talvez o salário não seja compatível com a produção. Mas vem cá, e eu, enquanto eleitor, enquanto contribuinte, É isso. cadê a minha parcela?
Eles são nossos representantes não só porque foram eleitos, são representantes porque eles saíram de onde a gente está. Sim. É meu vizinho, é o meu colega de trabalho. Então, assim, tem o mesmo costume que eu. Se coloca no lugar. Não é fácil você sentar para fazer uma lei, não. Porque tem leis bem espinhosas. A gente não falou muito aqui a respeito de poluição sonora, que tem a ver com mobilidade e com saúde. Com certeza. Certo? Sim. Poluição sonora, o barulho dos carros, buzina, etc e tal, e poluição de uma forma geral. É um assunto bem espinhoso. Tem lei no município sobre isso. Mas você tem que ter uma habilidade muito grande para saber equilibrar, né? Para não pender a balança muito para um lado nem para o outro. E a sociedade nem sempre sabe observar isso, não. A sociedade, de uma forma geral, só quer a resposta imediata, a curto prazo. O problema vem se agravando ano após ano. Mas aí, quando bate na sua porta, opa, cadê? Resolve o meu problema. Não resolve assim. É indignação seletiva, né? Tem A gente uma- cai de novo nessa história, indignação seletiva. Tem um questionamento aqui que você levantou, uma coisa que me despertou uma reflexão. É assim, a partir do momento que o governo, nos seus planos, né, municipal, estadual, queira que a população participe, como você acabou de colocar, é importante que a população saiba o que é que está acontecendo. Aí nós temos 2 pontos importantes: saúde e educação. Está lá na Constituição que aquilo é obrigatório, repare, e que é para ser dado para todo mundo, e a gente sabe que a maioria da população não tem acesso à educação pública e de qualidade. Quando você vai debater isso com quem não sabe, é muito mais difícil do que uma população, você que viajou para a Europa, todo mundo consciente do que é, que estudou, ninguém fica fora da escola, ninguém fica fora e conhece os seus direitos. Se você chegar e perguntar a uma pessoa de uma periferia, de qualquer lugar, de qualquer cidade do Brasil, que está encostadinho lá, hoje eu fui entre o Itaigara e a Pituba, eu tive que passar lá, que eu fui no consultório dentário lá, e aí tinha uma pessoa no chão, na Pituba, dormindo atrás de uma banca de revista, como se fosse uma casa, um colchão no chão, ele deitado, meio-dia, deitadinho lá, aquela pessoa não vai participar de nada, ele já é um frangalho. Acabou, ele não pensa, ele está com fome, ele lhe assalta, ele rouba. Aí como é que você vai reverter isso? Eu entendo que um processo educacional, onde a criança seja obrigada a educação infantil, ele começar ali, quando ele tiver maior, ele não vai querer ter 10 filhos, ele não vai querer ficar na rua. Então esse tema é importante para você trazer a sociedade civil organizada. Como é que você vai se organizar se você não sabe ler, escrever, interpretar, não sabe absolutamente nada? Então a meia-culpa eu acho que tem que acontecer. Sim. Então se eu não tenho hoje um cargo político, cabe a mim também, repare, cabe a mim também chegar em quem está necessitado e começar ali, lado a lado. É uma experiência que você acompanhou e que a gente tem e muda. A educação muda. A vida Lógico, de todo mundo muda e sempre. muito. É só o que Entendeu? muda. Então, nós estamos ainda longe de encontrar esse parâmetro da sociedade como um todo entender o que você está falando. Eu entendo, mas a maioria não entende. Então fica essa vacância aí e a gente precisa de educação, senão não vai Fica- fazer nada. O bacana é o Nós seguinte, estamos- a gente tem que forçar. Arthur está dizendo que bom que Alberto voltou, fez falta. Nosso Arthur. Amigo Arthur, um abraço, Arthur. Arthur, abração Arthur, para ele, né? tá Abraço aqui de pra olho. Léo também. Mas diga, Então, a gente geralmente cobra muito do poder público. Tem Isso. que cobrar mesmo. Mas a gente tem que cobrar mais da gente também. sim, com certeza. Hoje e cada dia mais, as redes sociais, a tecnologia está permitindo que a gente tenha acesso à informação. Sim, Então, não vão passar a mão pela cabeça de ninguém, não. O WhatsApp está aí. O YouTube está aí. Então, assim, muitos estão usando. Com qual finalidade? Estão buscando que tipo de conteúdo? Então, não, amigo. A lei está disponível para todo mundo. claro. Não sabe, chame alguém que te ajude, mas o acesso tem. Acesso Agora, tem. O Brasil já está tendo 5G Porque a agora. pessoa passa o dia inteiro no WhatsApp compartilhando TikTok, Não é? mas não entra no site da prefeitura. Não é? Né? Não entra no site Verdade. do governo federal. Não né? entra, não. Mas entra, não. compartilha o Mas- WhatsApp, compartilha. Fake news, é. eu ouvi Mas, dizer, Alexandre, Não, aí e não é tem só um isso. tempo Eu não mas falo só de Alexandre, fake news, não. Eu falo olha assim, só. perde tempo assistindo tanta meme, mas olha né? Não só. sei o que lá, coisa nada a
Saiu, Não é? Mas não saiu- entra no site da... olha, saiu uma reportagem dizendo, tá lá o número, 33 milhões de brasileiros estão passando fome, extrema fome. Essas pessoas, 33 milhões, não tem WhatsApp, não tem roupa, não tem comida, está no meio da rua jogado ao léu. Estou falando de 33 milhões, está escrito. Tem um outro artigo que diz assim, 100 milhões estão em condição de vulnerabilidade alimentar. Eu estou falando de 100 milhões, é quase a metade da população. Aí, repare, quando a gente fala, nem todos vão ter essa percepção. Não tem. Alguém já saiu daqui, entrou em Canabrava para ver como é que o cara vive? Ele não tem direito a nada. Absolutamente nada. Então, olha só, não estou falando de pouca gente, não. É muita gente. A partir do momento, olha o que nós estamos discutindo, a partir do momento em que toda criança seja obrigada a estudar e ela entrar na escola, e essa escola pública, como resposta à população, ela transformar todo mundo em cidadão, rapaz, a coisa começa a mudar. Repare, porque hoje é muito fácil a gente dizer assim, ó, o governo não é babá de ninguém. Bom, não é babá não, mas vá no sopé do lixão, lá no lixão onde está em Canabrava, tem gente morando ali. Ele não sai dali pra nada. Ele mora ali numa casa... Não precisa ir longe não, vai aqui no Quingoma. Pronto, Quingoma, já trabalhei no Quingoma. Sim. Então é assim, olha, a gente precisa enxergar os dois lados. Tem gente que tá flagelo humano, esse não vai para É um lugar lado nenhum. só. É um É um lado só. Como? Não tem dois lados. É um lado só. Não é. Isso aí. Mas somos nós. não, entendi. Somos nós, é isso. Somos nós. O que ele está verdade. passando faz parte do todo. contexto, Do exato. todo, é reflexo E de o tudo. planejamento urbano é isso aí também. Pois é. Mas nem desse planejamento é importante que a gente possa acolhê-los. E, rapaz, e o caminho melhor, todo mundo fala nisso, é pegar as crianças e transformá-las para que 2 gerações depois, aí estou falando de 50 anos, a coisa apresentar uma melhora. É pegar no Alberto, ninho. é, Né? Tem que pegar no ninho. é Se isso. você Quem não vai pega... fazer isso? Olha, o governo, vou lhe dizer E uma por que coisa. o governo vai fazer isso? Vai fazer, vou lhe dizer Por uma que coisa, vai? vou lhe dizer. Repare, ele foi na Europa, olha que interessante. O menino da Europa, que ele não for para a escola, minha mãe teve, já está falecida, ela foi na França. Ela achou estranho, porque durante uma semana, de segunda a sexta, ela não viu uma criança na rua entre 8 da manhã e 5 da tarde. Não tem menino na rua, está tudo na escola no tempo integral, é o governo. Repare, é o tempo integral. A partir do momento que você fizer uma coisa dessa e todas as crianças crescerem dentro de uma ordem de orientação de educação, aí você vai cobrar de todo mundo. Mas quando você está de fora, aí eu vou lhe dizer o que é que ele faz. Se você negligenciar um menino na Europa, você paga uma multa. Teve aqui uma mulher de Portugal e disse assim, ó, a multa é de 1.000 euros. O menino fora da escola. Se você não der atenção e o menino for de menor, o Estado toma o menino na sua mão e lhe entrega com 18 anos. É diferente daqui. Mas tem o seguinte, você está falando do governo. Antes do governo vem o cidadão. Não, eu sei. Se a gente esperar partir do governo, não vai acontecer. Somos nós que provocamos o governo. Somos nós que fazemos o governo. Aqui, Então, ó, aqui tá a prova, tá aqui. Eu trouxe provas reais. isso, aí a gente... Aí volta lá de novo nessa história. Quem pôs o governo lá foi a gente. A gente. A culpa lá é nossa. nossa. O representante... Nossa. É nossa. A O gente representante é coloca isso aqui, ó. espelho da sociedade. Então a gente Alexandre, sabe que o presidente da república e a galera que tá lá, ela é espelho da sociedade. Então a sociedade é aquilo. Exato. Nós somos aquilo. Isso. Eu não me represento, mas assim, nós somos a sociedade. Então, Não, você se representa, claro que você se representa. Pense aí, quantas não, vezes... pensando individualmente não. Não, mas é. quando a gente pensa no senso coletivo, Isso. então tá todo mundo no mesmo bolo. Uhum. Aí o que acontece? A nossa audiência não é o cara que tá lá no lixão. É o cara que pode ir lá na Câmara do Vereador. Exato. Então nós tem que falar pra esse cara, pra você que tá sentado aí vendo a gente, precisa ir nas plenárias, Isso. precisa participar. E olha, facilitou, porque pode assistir pelo YouTube. Porque É. antes da pandemia, eu ia lá... TV Senado, né? Então, agora tem isso. A gente assiste sem sair de casa. claro. E pode assistir a gravação. Olha que Sim, coisa e depois você interessante. pode usar como prova. Sim. Né? Quantas mobilizações, assim, um teste com a gente aqui, nós somos 4. Você está sentado hoje no governo, de uma certa forma, está ali compartilhando, eu já estive tantas e tantas vezes. Quantas mobilizações você participou, assim que você entenda que você fez uma grande transformação? Se a gente fizer uma reflexão, no mesmo lugar que você esteve sentado, eu tive em outra secretaria, mas tive
4 anos sentado aqui. Nós criamos no papel políticas públicas para serem aplicadas e num período de 4 anos não foram aplicadas. Se o governo que entrar ele for diferente, ele joga tudo no lixo e começa uma coisa diferente, que é uma prática do nosso governo. Porque as nossas ações, elas são governamentais. Porque tem que ser o que fiz, velho. Pronto. O governo Aí ela vai tem que jogar no ser... lixo se a população permitir. Mas Sim. permite, porque ela fica omissa. Então Aí rola de... Aí- A culpa é nossa. Aí o problema é da população. Sempre. Agora Agora a nós. pergunta é a seguinte, repare, hoje está acontecendo um projeto governamental, não digo no dia de hoje, na Alemanha de 30 anos, entra e sai governo, repare, e ninguém mexe, o próprio governo não mexe, sabe, porque é política de Estado, ou seja, o que você faz, ele faz e eu faço. continuidade. Agora, aqui tem uma coisa, o que eu faço, se você entrar e for de outro partido, você desfaz tudo. Porque Repare, a população não, permite. a vida toda, Aí a população permite. 522 anos. Que a população Claro, aguarda que o governo faça. Mas não faz. É para chegar A aqui, prática amiguinho, não é é o essa. seguinte, você está chegando, mas eu já estava aqui, certo? Eu participei do orçamento participativo, mudou a gestão, etc e tal. A gente começou isso aqui, a gente vai continuar, viu? É assim, Ó. porque é ele que representa a gente, Claro, não é eu que é. represento ele. Ele tá lá para trabalhar pra Ele gente. tá bom demais. Agora a gente só sabe reclamar do coitado do atendente do INSS, né? Que tá lá Eu concursado, acho né? que esse tema é um tema de extrema importância. É muito importante. E a sociedade precisa saber muito dos Precisa. seus direitos, né? E E seus deveres. deveres. É, deveres. Precisa. E a gente não tem mais tempo para estar debatendo isso, porque já estamos encerrando aí. Não, mas foi um horário. aperitivo para poder a gente foi construir. Foi a sobremesa do Foi. nosso futuro. Depois a gente vai reciclar os convidados e quem sabe daqui a alguns A gente vai e volta, a gente meses. precisa. Esse Claro. tema é Alguns- Vou extremamente cobrar vital. como, E a como gente cidadão volta. Agora- a continuidade. Não, mas Eu- antes de eu vou encerrar, eu cobrar preciso de matar minha você. curiosidade. Vai. Eu quero saber a conclusão do seu trabalho de pesquisa. É isso, foi um estudo. Sim. Não foi uma proposta, um projeto. Não, foi o seu estudo, o seu trabalho do seu mestrado. Da pós-graduação. Da pós-graduação. Foi uma especialização. Saiu publicado na Vilas Magazine também aqui, falando a respeito. E Aqui, ó, você vou deixar aqui com vocês. concluiu da A importância. gente levantou informações porque a grande dificuldade, vou deixar essa edição para vocês. Sim. Vilas Magazine é um grande parceiro. Publica. Vilas Magazine então publica muito sobre Então eu vou lhe pedir um bicicleta. apoio na Vila Magazine, Sim. se você puder conseguir. A Ciola está nos Eu ouvindo. tenho- Convida a Ciola para vir falar aqui a Eu respeito tenho da um revista. trabalho sobre idoso, que é de extrema importância. Excelente. Era para você ganhar um livro hoje. É que eu Ih, não rapaz. trouxe. Eu vou cobrar. Pronto. Melhor ainda. Não, Me e cobrando melhor lembre ainda. de dizer que quando Porque você uma- for falar, é um- quando você falar de idoso, você teve dificuldade, ninguém sabia. Só você se meteu. Não Não tinha. tinha. O ninguém município aqui. tem o Conselho Municipal do Idoso. Não, Então não, vou lhe mas dar- Presidente Hilda, então vou lhe podia dar meu- convidar ela aqui também para vir Vou lhe falar a dar respeito meu da livro para situação dos idosos. você mostrar lá esse conselho, né? Conselho Municipal do Idoso. Não, Nós tem, não falamos mas de conselhos tem, aqui, mas de tem. esporte, meio ambiente, Não, tem mas- Conselho então, do mas Idoso na área, da mas cidade. na área do estudo de idoso e atividade física é exclusivo. Não é, isso lá não trata Olha, disso que você tratou. A nossa dissertação é sobre atividade física para idoso. Eu procurei o cidadão aí, mas eu não consegui acesso para publicar. Pronto, a Eu senhora, tenho- está feito o eu pedido tenho- aqui, ó. eu Reservar tenho- espaço para falar do idoso da Olha, Vila Magazine. Eu não tenho nada para pagar para fazer Não, isso aqui não é pago, não. É de- O veículo. É de extrema É pauta, importância, é importante. porque isso interessa à prefeitura, por exemplo, A que tem um todos. conselho, a todos Sim. nós. E eu vou lhe dar esse livro para você poder Excelente levar essa leitura. questão, viu? Certeza, quero ter livro acesso a esse conteúdo, importante. sim, esse estudo. Vai gostar, porque tem uma pesquisa muito importante na Universidade Aberta de Seriedade da UNED. Ótimo. Mas então, vamos concluir, né? E temporariamente a gente volta aqui com esse debate sobre mobilidade urbana e sobre os projetos, né, que a população pode participar e os meios e os caminhos, né? Sim. Como chegar, que Exato. é de extrema importância para a gente. Então, suas considerações finais, Edelbrando,
Alexandre e Hendrix. E a gente... Eu quero dizer que esse tipo de tema político envolvendo a sociedade civil para se organizar, eu acho que a gente tem que trazer outras vezes para a gente aprofundar. Esse conhecimento tem que chegar do lado de lá e as pessoas têm que se tocar e realmente começar a participar. Eu acho que esta é uma das melhores contribuições que a gente vai poder dar. Pronto. Fazer com que esse povo se mexa e consiga fazer alguma coisa de produtivo para ele próprio que vai estar utilizando disso. Muito bom o debate, eu acho que a gente conseguiu aqui movimentar uma coisa, foi muito interessante, muito bem-vindo, e que outros temas parecidos com esse, onde a população possa participar e ser ativa, eu acho que vai ser muito importante para todo mundo. Prometeu aumentar o número de inscritos. Isso. Foi. Até o final, no nosso canal, até o final do mês. Eu tô chegando a 7 mil. Pois inscritos. Aí, ó. Chegar a 500 no final do mês. Aí, a turma que me acompanha no YouTube, faz favor, se inscrever aqui no canal, entendeu? E no Insta também. Dá o like. Dá o like, se inscreva, compartilha. Ativa o sininho aí para quando a gente publicar, já chegar aí para você de primeira mão. E comentar, eu acho super importante o comentário também. O feedback, né? Ninguém não gostei, não consegue melhorar, né? Se a gente não consegue melhorar. Toca no sino, porque aí a gente convida lá. Claro, Alexandre. Eu queria agradecer também, né, estar participando aqui mais uma vez, né? Eu sempre venho aqui, eu vim aqui como convidado, depois vim aqui ajudando, porque sempre tem um que não pode, me ajuda lá, eu venho aqui ajudar para debater, né? Então, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade de poder estar aqui, de poder colaborar, de conhecer mais um colaborador aí da comunidade, né? Mais uma pessoa que também tem seus projetos e luta e afinco com a melhoria de todo mundo sem nada em troca, né? Nós somos assim, né? Por isso estamos aqui, por isso que, né? Então é sempre uma emoção estar assim fazendo isso, né? Bem. Então muito obrigado, sempre que precisar de mim, vou estar aqui à disposição. Maravilha, agradecer pelo convite, parabenizar pelo programa, pela iniciativa. São iniciativas como essas que fazem o mundo mudar para melhor. Então, assim, nós sabemos que existem diversos canais no YouTube, né, cada um com sua proposta. Eu me identifico mais com os canais que têm um conteúdo mais nessa linha de debater, de assuntos geralmente relacionados à cidade, né, a questões urbanas, mas tem conteúdo para todo gosto, de preferência. Vamos embora ver o que é que a gente pode discutir e fazer para que a gente viva em uma sociedade de uma maneira mais harmônica. Isso. Né? Respeitando as diferenças. Mais ética, né? Convivendo aí de uma maneira melhor, mais saudável. Né? Melhor. Eu gostaria de agradecer também a sua presença, a sua vinda aqui. O tema é de grande relevância social, por isso que me despertou a atenção. E parabenizá-lo por essa luta, que não é fácil. Eu recebo lá seus trabalhos, divulgo, e eu tenho a impressão que é o que a gente pode fazer pela sociedade. A gente só é útil assim, né? A gente não é útil coçando para si, né? Coçando, mostrando o que a gente pode fazer de bom para o outro, né? Agradecer Debrando, Alexandre pela participação sempre conosco aí, nessa ideia de faltou outro, mas é uma equipe. Estamos aqui, sempre que então, precisar, estou aqui. Não precisa, ninguém é substituível. Não, mas estou aqui. O cemitério está cheio de substituíveis. Agradecer a Pedro, que está ali no bastidor. Obrigado, Pedro. Juninho, um grande abraço. Juninho disponibilizar esse espaço para a gente aqui. Isso eu estive aqui com o Júnior em 2022. Foi. Aí, Júnior. Eu lembro. Um abraço. Segunda vez que eu venho aqui no Obrigado, estúdio. Boa noite a todos e um grande abraço a todos que nos assistiram. Até a semana que vem. Até a semana que vem, com fé em Deus.